Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um tempo de estudos singelos, reflexões singelas para poder contribuir um pouquinho com o engrandecimento dos nossos horizontes mentais, baseado em obras que lemos, estudos que realizamos, experiências de trabalho já há muitos anos. Então a proposta aqui é contribuir com os amigos em algum tipo de reflexão que vai ajudar a sua vida, vai ajudar a nossa vida de modo geral. Hoje eu vou tirar um trecho de um livro chamado Poder do Silêncio, do autor Eckhart Tolle. É um autor que eu já citei aqui, gosto muito dele. E ele fala algo muito interessante sobre a nossa postura mental diante da vida. Ele fala nesse trecho aqui sobre essa postura positiva que é importante que nós tenhamos diante das situações adversas. Veja bem o que o autor fala, meus amigos. Quando você diz sim às coisas tal como são, você entra em harmonia com o poder e a inteligência da própria vida. Só então pode se tornar agente de uma mudança positiva no mundo. Um exercício espiritual simples, mas radical, consiste em aceitar o que surge no agora, interna e externamente. Olha bem essa frase aqui no início. Quando você diz sim às coisas tal como são, você entra em harmonia com o poder e a inteligência da própria vida. O autor está falando algo de forma simples, mas é algo muito profundo. Ele vem colocando que não adianta oferecermos resistências mentais para aquilo que já é, para a situação que a vida nos apresenta. Quando ele diz que nós devemos dizer sim às coisas que surgem, ele não está falando de uma posição cômoda, de uma posição de passividade diante dos desafios da vida. Ele não está falando de mantermos ali uma posição alienada, está acontecendo um monte de coisa e eu finjo que não tem nada acontecendo. Não é nada disso. Ele vem falando no simples fato de que é ilógico nós oferecemos resistência para aquilo que já é, para as coisas que se apresentam à nossa frente. E ele vem falando mais. Ele vem falando que é só quando nós aceitamos completamente a realidade é que nós conseguimos mudar o que for possível mudar na realidade, no mundo. Vejamos um exemplo prático. Se uma pessoa de repente está dirigindo uma caminhonete por uma estrada de chão e de repente vai passando em um atoleiro e a caminhonete agarra no barro, vai adiantar o indivíduo a abrir a porta da caminhonete e começar a xingar, e começar a chorar, começar a ficar bravo e chutar o pneu do caminhonete porque ele foi agarrar, brigar com o barro? Vai adiantar? Não. A coisa mais lógica e simples que o indivíduo deve fazer é simplesmente aceitar que a caminhonete agarrou no barro. É um fato. Diante desse fato, dessa aceitação, sem negatividade, sem resistência mental, o indivíduo ele vai ter uma clareza melhor para saber o que ele pode fazer diante desse fato. De repente ele vai caminhar a pé e buscar um reboque, ou ele vai tentar cavar o barro ali para tirar a caminhonete. O que for que ele tenha que fazer, ele vai conseguir ter clareza mental para fazer se primeiro ele aceitar o fato, não entrar em negatividade, em resistência àquilo que já é. Porque o que a nossa mente faz é acreditar que se a gente oferece resistência, a gente vai estar solucionando algum tipo de situação. E aí o autor vem falando que não, que para caminharmos com mais proatividade, o pensamento tem que ser positivo. Nós temos que falar sim para a vida, independente do que ela traga para nós.
Nós temos que falar sim no sentido de eu aceito que chegue isso aqui e agora eu vou fazer no limite das minhas forças o que eu tenho que fazer para melhorar, se for possível melhorar. É como se a gente tivesse um compromisso em algum lugar e de repente no horário do compromisso começasse a chover. Eu vou brigar com a chuva? Eu vou brigar com o elemento atmosférico? Eu vou gastar uma energia enorme à toa. Eu tenho que aceitar que começou a chover e procurar ver o que dá para eu fazer ou não. Se eu tiver um guarda-chuva, eu vou usar um guarda-chuva. Se eu não tiver, eu posso ficar em casa e aceitar. Mas independente se eu vou agir ou se eu vou permitir e esperar, o estado interior vai ser um estado de paz, vai ser um estado de entrega. E nesse estado de entrega vem uma motivação diferente para fazer as coisas. Nós falamos exemplos simples, baseado em coisas concretas, mas isso envolve tudo na nossa vida de relação, na nossa vida profissional, em tudo. Em toda parte, muitas vezes, nós criamos tantos problemas mentais que muitas vezes não estão condizentes com a realidade dos fatos. A nossa mente geralmente tem uma propensão em multiplicar ou potencializar os problemas e passarmos a enxergar determinadas situações como se fossem apocalípticas ou como se fosse o fim do mundo, quando na verdade é apenas uma situação que está se apresentando à nossa frente e que requer alguma ação ou não. A vida em si ela é simples e natural. Só que a nossa mente cria uma história em torno de tudo que nós vemos. E essa história, segundo o autor, pode ser uma história feliz ou uma história triste, de acordo com os conceitos mentais que nós temos, que fazem com que nós interpretemos as situações de determinada forma, ou boa ou ruim. Então, às vezes, uma situação muito tranquila, que daria para se passar com muita leveza e tranquilidade, acaba nos fazendo sofrer, porque nós empreendemos uma carga de resistência mental em relação àquilo, que faz com que seja um sofrimento alguma coisa que temos que fazer. Um outro exemplo simples. Muitas vezes, quando temos um trabalho a realizar, a nossa mente cria tanto obstáculo para fazer aquilo que fica parecendo que é quase impossível realizar determinado fato. Um exemplo, como professor, às vezes eu peço aos meus alunos para fazer uma atividade de 3 questões, ler 3 perguntas e escrever a resposta. E às vezes o aluno um pouco despercebido, nós começamos a aula e às vezes o aluno não tem material em cima da mesa ainda. E aí eu viro assim para o aluno: fulano, pega o seu caderno e o lápis, a borracha, para você fazer um exercício agora. E às vezes o aluno reclama e fala assim: professor, isso é tão cansativo, né? E o simples fato de levar o braço para ele é um peso muito grande até a mochila para pegar e colocar em cima da mesa e escrever e pensar algumas palavras ali. Aquilo é um peso muito grande. Mas, se eu virar para o aluno, é apenas um exemplo, né? E falar assim: fulano, agora você pode levantar, você vai lá na quadra jogar uma bola e ficar 2 horas correndo atrás de uma bola. O aluno vai ficar todo empolgado, com certeza, que praticamente todos gostam de esporte, e vai levantar e vai correndo para poder jogar a bola. Percebe que o movimento físico para ele levantar e correr durante 2 horas é muito mais difícil, requer muito mais energia e esforço do que simplesmente estender o braço dentro de uma mochila e pegar um caderno.
Mas por que esse movimento aqui se tornou tão difícil para esse aluno? Porque na mente dele isso é algo como fosse um sacrifício. A mente dele criou um obstáculo, uma barreira em relação a fazer isso. Assim como tem alunos que fazem com uma facilidade, com muito prazer as tarefas. O que estamos dizendo é que a nossa mente, quando oferece muito resistência para alguma situação, a situação fica difícil, mesmo que seja uma situação muito natural, uma situação muito simples. Já uma mente que diz sim às situações, ou seja, olha com um olhar positivo diante das experiências da vida, esse indivíduo vai passar por todas essas experiências com muito mais leveza, com muito mais alegria, porque ele não vai estar deixando a sua mente contar história para ele, a sua própria mente contar uma história em relação àquele fato. Então não vai ter peso, ele vai enxergar o fato em si. Se tiver que pegar um caderno, ele vai pegar. Se tiver que escrever, ele vai escrever, dentro da possibilidade dele. Se tiver que jogar uma bola, ele vai jogar. Se tiver que ir para o trabalho, ele vai para o trabalho. Se tiver que fazer uma comida, ele vai fazer uma comida com alegria. Se tiver que limpar um chão, ele vai limpar um chão. Ele vai simplesmente fazer aquilo que é necessário fazer, sem peso, dentro da sua própria mente. Já perceberam, meus amigos, como que muitas pessoas sofrem muito no domingo à tarde? Sofrem só por pensar que na segunda-feira vai ter que começar a trabalhar novamente. Veja bem, ele está no domingo à tarde, no domingo ele não tem que trabalhar, ele só teria que descansar. Mas ele já está sofrendo por antecedência, ele já está gerando um cansaço que não tem a ver com a realidade, que é aquela tarde daquele feriado. Tem a ver apenas com uma projeção mental que está gerando peso nele. Nossa, segunda-feira eu vou ter que trabalhar. E aí começa a trabalhar já pensando na sexta-feira que vai chegar. E aí a mente do indivíduo ele vai sempre criando uma outra realidade em cima daquilo que é real, de verdade. É uma realidade virtual. E de acordo com os elementos inconscientes que o indivíduo tem dentro da sua própria mente, ele pode criar realidades cada vez mais negativas diante de eventos simples. De acordo com os conceitos internalizados, de acordo com as suas memórias inconscientes, ele vai começar a viver uma vida que poderia ser vivida de uma forma leve, serena e positiva. Ele vai viver com negatividade, ele vai viver com sofrimento. Quando o indivíduo ele consegue perceber isso, ele já está dando o primeiro passo para se libertar dessa negatividade. O primeiro passo é perceber como que a nossa mente cria ilusões, como que a nossa mente cria realidades fictícias. Quando a gente começa a perceber, a gente começa a ter um olhar mais neutro diante dos nossos próprios pensamentos. E aí a gente consegue começar a caminhar para viver aquilo que é real, que é o momento presente. E no momento presente nunca há problema. Pode haver desafios, situações que temos que resolver, não problemas. Problemas requer já uma condição de negatividade emocional diante de determinado fato. Devagar nós vamos estudando, meus amigos, mas é assim, à medida que a gente vai lendo, à medida que a gente vai refletindo, a gente vai criando, como o Dr. Augusto Cury gosta de falar, o psiquiatra, aquele palco da memória, onde a gente coloca o eu ali para questionar os nossos próprios modos de enxergar e ver se não tem outros modos de enxergar mais positivos. Que possamos caminhar nessa direção, falar sim para a vida, falar sim para o bem, falar sim para as experiências que chegam até nós, que são sempre experiências que nos fazem crescer. Seja experiências intelectuais, como essa aqui agora, seja experiências emocionais, sejam experiências espirituais, que são as que chegam mais fundo
dentro do nosso próprio ser, do nosso próprio eu. Grande abraço aos amigos, fiquem com Deus e até o próximo tempo de estudo. Muita paz.